Fala pessoal, professor Anderson, dando continuidade ao nosso curso de matemática, começando do zero para concursos públicos. Já peço logo do início, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Vamos, sem perder tempo, o assunto hoje é equações. Nossa primeira aula sobre equações, provavelmente nós vamos precisar dividir essa aula sobre equações em mais algumas aulas, porque é um assunto mais extenso e queridinho, assunto bastante querido no mundo dos concursos públicos. Vamos lá? Então, equações, eu coloquei uma breve definição aqui sobre equações, eu coloquei equatione, né, que vem do latim, não sei se é assim que se fala, mas ele tem como significado igualar, né? Nós vamos igualar o que, Anderson? Nós vamos igualar membros aqui através de uma igualdade. A burocracia, que eu sempre digo, né, essa parte mais burocrática, mais acadêmica, não vai fazer tanta diferença na hora de resolver as questões em si. Ah, professor, como que você diz isso? É porque nós estamos estudando com foco em resoluções para concursos. Então, a gente vai nivelar para concursos públicos. Vamos lá, para não ficar muito repetitivo. Imagina que eu tenho aqui a seguinte igualdade, olha lá, do jeito que eu coloquei, ó. 2x mais 4 igual a 6. Nessa primeira aula, o objetivo não é usar aquelas técnicas muito engessadas para resolver esses problemas. Essa primeira aula é para a gente resolver um pouco mais intuitivamente e entender o que significam as equações, tá? Então, imagino que eu tenho aqui um 2 que multiplica uma incógnita aqui, um valor de x, e como que eu sei que ele está multiplicando antes de tudo, né? Porque quando aparece um número assim junto com uma letra, entende-se que é uma multiplicação. Mesmo que não apareça, entende-se que aqui é uma conta de vezes, tá bom? É uma conta de multiplicar. Então, é 2 que multiplica um número aqui, que eu não sei quanto é, um x. O x, então, ele descreve uma incógnita, um valor desconhecido, um valor que eu não sei quanto é a princípio. E depois isso vai ser somado a 4, e o resultado disso tem que dar 6, tá certo? Intuitivamente, eu não vou usar muita técnica para resolver aquele negócio de tá mais, passa menos, a gente vai acabar chegando nisso, mas o objetivo desta aula, a princípio, não é este. O objetivo desta aula é a gente entender aqui um pouco mais intuitivo o que são essas equações. Então, eu sei que se eu multiplicar um número aqui por 2 e somar com 4, tem que dar 6. Que número seria este, pessoal? Então, o único número que pode ser multiplicado por 2 e depois somado, adicionado com 4, cujo resultado seja 6, é o número 1. A solução disso daqui, a gente escreve assim, ó. Deixa eu melhorar um pouquinho a minha letra. A solução disso é igual, aí a gente escreve isso entre chaves, tá? Chaves. Por quê? Porque se eu multiplicar o 2 por 1 e depois adicionar 4, isso dá 6. Então, 2 vezes 1, a multiplicação tem prioridade, vai dar o próprio 2, depois somado com 4, resulta 6. Então, esse x aqui, ele só pode ser 1. Por isso que nós escrevemos assim, ó, a solução como sendo o número 1, tá? Vou até fazer de outra cor aqui para não ficar muito bagunçado. A solução é o número 1. Vou usar um verde. Vermelho. A solução é o número 1. A solução é que esse x seja o número 1, tá bom? E eu coloquei uma formalidade aqui para x pertencente aos números reais, devido a tudo aquilo que a gente já comentou anteriormente, tá bom? Agora, e neste outro caso aqui, onde o x ao quadrado, ele tem que resultar 4. Então, neste caso, a solução, note que eu não estou fazendo nenhum procedimento de cálculo aqui a princípio, eu estou usando apenas raciocínio, mas nas próximas aulas eu vou fazer. Essa solução, ela pode ser dada por dois valores. Quando o x vale 2, porque o 2 ao quadrado é 4, mas quando o x também vale menos 2, devido àquelas propriedades de números negativos elevados a expoentes pares, que nós já falamos, né? Lembra disso? Menos 2 elevado ao quadrado, isso também dá igual a 4. Assim como o 2 apenas elevado ao quadrado também dá 4. É por isso que nós falamos que existem duas soluções.
existe a solução 2 e menos 2. Seriam duas soluções possíveis, porque 2 ao quadrado é 4, mas, vou separar assim, ó, mas o menos 2 ao quadrado também é igual a 4, para x pertencente aos reais, né? Beleza, beleza? Fácil, né? Ah, professor, mas você não vai chegar lá nas regras, né? Tá multiplicando, passa dividindo, tá somando, passa subtraindo. A gente vai acabar chegando nisso, mas eu quero que vocês entendam por enquanto, tá? Apenas esses raciocínios que nós estamos montando. Tudo bem? Então, aqui no caso, essa próxima situação, eu tenho um 0x, ou seja, mesmo que não apareça nada, é um zero que multiplica x, um zero vezes x, né? Quando não aparece nada aqui, entende-se que é vezes, e somado a 1 dá igual a 1. Pessoal, esse x pode ser qualquer número dentro do conjunto dos reais. Ele pode ser, por exemplo, 0 vezes 1 mais o número 1 é igual a 1. Por quê? 0 vezes 1 aqui vai dar 0. Isso aqui não vai mudar nada. Ah, e se fosse 0 vezes 2? 0 vezes 2. Se fosse 0 vezes 3. Se fosse 0 vezes 1000. Se fosse 0 vezes 1/3. Se fosse 0 vezes 0,2. Tudo isso daria 0. 0 vezes 2 aqui dá 0. 0 vezes 3 dá 0. 0 vezes 1000 dá 0. 0 vezes 1/3 dá 0. 0 vezes 0,2 dá 0. Concordam comigo? Então, não importa o valor que o x vá assumir. Não importa. Qualquer valor que o x assuma, isso aqui vai zerar. Essa primeira parte vai zerar. E 0 somado com 1 sempre vai dar 1. Então, não importa o valor do x. Nós vamos dizer que esse x, então, esse x ele pode assumir qualquer valor real. O x, a solução, então, é que o x seja qualquer valor real, tá bom? Porque 0 vezes qualquer coisa ali vai dar 0. Ótimo, galera, vamos lá. E agora, eu preciso de um x cujo quadrado dele dê igual a menos 1. Poxa, mas e aí, como é que a gente faria? Por exemplo, se eu levasse 1 ao quadrado, não dá menos 1. Não dá, estaria errado. Ah, mas e se eu levasse menos 1 ao quadrado, Anderson? Menos 1 ao quadrado também não dá menos 1, porque menos 1 ao quadrado cai naquela regrinha de número negativo elevado a expoente par. Então, não existe solução. Não existe solução cujo número elevado ao quadrado dê menos 1. Não teria. Quando a gente diz assim que não tem solução, na verdade existe uma solução. A gente diz que a solução é igual, a gente pega assim como se fosse uma bolinha e corta ela. É um conjunto vazio, tá bom? A solução é um conjunto vazio, beleza? Mas existe aqui uma solução, a gente tem que escrever que essa solução é um conjunto vazio, beleza? Vamos para uma primeira propriedade aqui para falar logo sobre aquilo que alguns de vocês já estão meio aperreados aí, eu tenho certeza. A propriedade número 1 que nós vamos nos apegar para essas primeiras equações, inclusive, já vamos dar nome às coisas, essas primeiras equações são equações do primeiro grau. Já eu vou explicar por quê também, porque essas primeiras que nós vamos trabalhar, lógico, com exceção desta e com exceção desta aqui, que estão elevadas ao quadrado, portanto elas seriam do segundo grau, isso já faz vocês entenderem por que as primeiras que nós vamos trabalhar vão ser do primeiro grau, porque a princípio elas não terão x ao quadrado aqui, elas terão apenas assim, ó, por exemplo, 2x, e quando não aparece expoente aqui nesse x, entende-se 1, então ela seria do primeiro grau. Maior expoente para incógnita, para o x é 1, então ela é do primeiro grau. Agora, se ela fosse aqui ao quadrado, ela seria do segundo grau. Mas, e assim também, né, do segundo grau. Mas, essa primeira propriedade, ela vai ser válida tanto para uma quanto para outra. Se um número for somado, ou subtraído de ambos os membros da igualdade, professor, o que é membro? Olha para a igualdade. A igualdade está bem aqui, por exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. Este exemplo aqui. A igualdade está aqui. Este seria o primeiro membro, este lado esquerdo da igualdade. E este outro lado, o lado direito, seria o segundo membro. Então, se o número for somado ou subtraído de ambos os membros
de uma igualdade, a igualdade permanecerá verdadeira. Anderson, não entendi nada. Eu vou explicar. Imagine que eu tenha assim, ó, e vocês vão entender por que esse negócio de mais passa menos agora. Imagine que eu tenho um x que somado com o número 1, uma incógnita, né, que somado com o número 1, dê igual... Opa, toda hora eu tô rabiscando aqui. Dê igual a 10. Bom, a gente não precisa ficar viajando muito. A gente sabe que esse x tem uma solução 9, né? Porque o 9 somado com 1 que dá 10. Mas só para entender essa primeira propriedade, vocês vão lembrar assim, ó. Eu preciso deixar o x sozinho. A gente usa o termo isolado. Isolado. Em um dos membros da igualdade. Seja ele aqui deste lado, que é o primeiro membro, ou seja aqui do outro lado, do lado direito da igualdade, usando a igualdade como referência, do lado direito, que seria o segundo membro. Mas o importante é que o x fique sozinho em um dos lados, em um dos membros. Nós falamos deixar o x isolado. Beleza, para deixar ele isolado, esse 1 aqui teria que sumir deste lado. Para ele sumir deste lado, eu poderia fazer assim, ó. Aqui já tinha 1 somado. Se eu subtrair 1 deste lado aqui, ele iria sumir, porque ele daria 0. Mas se eu fizer isso, eu tenho que subtrair deste outro lado aqui também, ó. Eu tenho que subtrair o mesmo valor do outro lado. Subtrair 1 aqui também. Então, se eu subtraio alguma coisa desse lado, eu subtraio desse também. Então, ficaria que x, aqui deu 0, ó. Zerei. Por isso que eu fiz a subtração de 1. E o 10 menos 1 que daria 9. Ah, professor, beleza. Então, é por isso que se diz aqui, para não precisar fazer tudo isso, para fazer essa forma mais acadêmica, que é a palavra que eu uso, eu poderia usar aquele bizu lá da escola, de que, olha lá, eu tenho esse problema, então, se o número 1 está desse lado, eu tenho que deixar o x sozinho aqui, eu tenho que mandar, então, este 1 lá para o outro lado, invertendo a operação dele, ou seja, a soma, que é a operação, vai virar numa subtração, que é a operação contrária, o que é mais passa menos. Isso aqui, então, é um bizu. A explicação seria mais ou menos esta daqui, tá? Mas o bizu, ele serve para a gente resolver prova de concurso público. Então, a gente vai resolver todas as nossas equações no bizu, neste bizu aqui. Tá mais, passa menos. Ou seja, está somando, faz a operação inversa, que é a subtração. Então, 10 menos 1 aqui daria uma solução 9 para o x, conforme nós já sabíamos. Beleza? Ah, mas se fosse subtração, daria também? Daria, quer ver? Vamos apagar, printou essa tela aqui, já anotou? Beleza, mas e se o problema não fosse este? Se o problema fosse um problema onde o x está subtraindo um outro valor e não somando um valor, daria para fazer? Tanto pelo bizu quanto na regra mais formal aqui, Anderson? Sim, senhores, daria para fazer sim, tá? Vamos ver aqui, estou tentando para não apagar. Isso. Ok, imagina que eu tenho um x, e esse x, se ele subtrair um número 2 aqui, o resultado dele dá 8. Bom, a gente não precisa fazer tanta burocracia também, tanta volta para saber que esse x é o 10, né? Porque o 10 subtraído de 2 que dá 8. Mas, usando a regra aqui mais formal, eu poderia falar assim, ó, tem um 2 aqui, para isolar esse x, esse 2 teria que ficar desaparecido, teria que zerar ele. Então, para zerar ele, teria que somar um 2 desse lado. Porque aí, esse menos 2 com esse 2 aqui, zera, né? Mesma coisa que 2 menos 2. Só que, se eu somei um 2 desse lado, eu tenho que somar um 2 desse lado aqui também. Desse membro da igualdade, do lado esquerdo, que é o segundo membro. Então, sobraria o quê nessa brincadeira? X, e aí isso aqui vai ficar 0, então sobrou apenas igual a, aí aqui eu somo, que daria 10. Bom, a gente não vai fazer tudo isso na hora da prova. A gente vai fazer assim, x menos 2 igual a 8, e eu vou trocar, bisurar aqui, ó. Trocar o lado da igualdade, né? Deixa eu só limpar um pouquinho, pronto. 8. Eu vou mandar um 2 para lá. Se ele está somando, ele passa... ao contrário, né? Se ele está subtraindo, ele passa somando, e isso aqui então dá 10. Beleza? Esse é o bizu que a gente vai usar. Isso aqui é para os professores de matemática não ficarem muito bravos comigo, mas na hora do concurso a gente vai usar o bizu, tá bom?
Ok, vamos lá então fazer a operação aqui de mais alguns termos, beleza? E aí depois a gente vai escrever no final a propriedade 2 aqui, que é... Isso vale também, inclusive já vou escrever, já vou deixar ela escrita aqui. Vamos escrever ela? Segunda propriedade, já para ajudar a gente a resolver esses próximos problemas. Segunda propriedade, se ambos os membros, lembra lá, os membros são os lados da igualdade. Se ambos os membros de, não está feio, né? De uma, normalmente eu deixo escrito, né? Essa que eu esqueci. Igualdade. Se ambos os membros de uma igualdade forem, na verdade aqui, né? Forem multiplicados ou divididos por um mesmo número, por um mesmo número, a igualdade permanecerá válida. Vou abreviar aqui, permitam-me, tá? Permanecerá válida, tá bom? Onde nós queremos chegar com isso? Na base do bizu aqui também, eu vou bisurar tudo, tá? A partir de agora. Olha lá, esse menos 4 pode passar para cá? Sim, no bizu pode. Ah, professor, eu não gosto, eu sou formado em matemática. Eu acho que neste caso que nós estamos pensando no tempo, é válido isso daqui. 10 mais 4, 14. Tudo bem? Essa seria a nossa solução. Agora, esse 3 aqui, se não aparece sinal aqui na esquerda dele, né? Ele também passa subtraindo, porque o que vale é este sinal aqui, tá bom? Somando, passa subtraindo, então vai ficar x igual a 1 menos 3, certo? 1 menos 3. E 1 menos 3, galera, é menos 2. Por quê, professor? Lembra que quando não aparece sinal aqui é mais. Aí você tem que conservar o sinal do maior, do algarismo maior. O sinal do algarismo maior é o negativo. Conserva o sinal do algarismo maior e subtrai esses algarismos. Ou seja, é a mesma coisa fazer que 3 menos 1, né? Vai dar 2. Então, conserva o sinal do maior e subtrai. Então, a solução disso aqui é x igual a menos 2, tá bom? E agora aqui no caso das divisões, aquele bizu lá, aquela propriedade 2, vai recair nesse bizu aqui, ó. O 4, ele está aqui no denominador. Então, ele entende-se como um divisor. Ele está dividindo. Então, ele vai ser colocado lá no outro membro, multiplicando. Aquele esquema de tá dividindo, passa multiplicando, lembra? Toda hora eu estou fazendo isso hoje aqui, né? X igual a 6 vezes 4, 24 é a nossa solução para este problema, tá bom? E neste caso, onde não aparece nada aqui entre o x e o 2, e a gente lembra que é uma multiplicação, então se ele está multiplicando, eu vou passar para lá dividindo, agora muito cuidado. Nesse caso onde passa dividindo, é diferente disso aqui, ó. Aqui ele não estava multiplicando, ele trocou o sinal, passou subtraindo, trocou a operação. Agora aqui, a operação que vai ser trocada no bizu, sinto muito, mas é no bizu. A operação que vai ser trocada é a multiplicação aqui, ó. Multiplicação que vai ser trocada por uma divisão. Então, já trocou a operação multiplicação por divisão. Já passou dividindo. É isso que vale. Então, esse sinal aqui não vai trocar, porque a gente não está trocando duas operações. A gente já trocou a multiplicação pela divisão. Então, o sinal, neste caso aqui, não tem. Então, x é igual a... Quanto que é 6 dividido por 2? É 3. Aqui vale o joguinho de sinal da multiplicação e da divisão, que é diferente desse aqui, ó, tá? Aqui não deu menos porque mais com menos dá menos. Não.
Aqui a gente conservou o sinal do maior, conservou o do maior e subtraiu. Subtraiu. Beleza? Então aqui não é jogo de sinal da multiplicação. Na multiplicação e na divisão que tem aquele esquema de sinais iguais, resultado positivo, e sinais diferentes, resultados negativos. Aqui não aparece sinal para o 6, então ele é positivo. Sinais diferentes, aquele negócio de mais com menos. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, por exemplo, mais com mais, menos com menos, daria resultado positivo. Beleza? Pessoal, eu dividi as aulas de equações para não ficarem muito extensas. Essa é a nossa primeira aula, é uma introdução ao estudo das equações. O assunto equação é fortíssimo para concursos. Não deem bobeira neste assunto, beleza? Vou repetir para você, curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos concurseiros. Quando você compartilha, você está ajudando um amigo a realizar o sonho dele também. Valeu? Um abraço, até a próxima aula.